Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais esta rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 17 de julho de 2019, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade deste dia. Desde que abrimos os olhos até esta altura, passando todo este dia por umas grandes bênçãos, umas grandes dificuldades, ultrapassando algumas sintonias negativas, e dessa forma fomos caminhando ao longo do dia. E agradecer a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, à Pai Seta Branca, Mãe Yara, e sempre ao mundo espiritual, aos nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E aqui estou em mais esta oportunidade, junto a vós, meus irmãos, junto a vós, percorrendo todo este caminho, neste universo que pode ser bom, pode ser mais ou menos, mas sempre é aquilo que nós outrora pedimos. As angústias, tristezas que nós temos que superar com difícil, não é? Com alguma alegria, com algum entendimento. E hoje trago aqui o tema, o desencarne. Afinal, o desencarne, que é uma condição que passa por todas as famílias deste planeta, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja grande, seja pequeno. Nós, toda a família, passa por esta fase diversas vezes ao longo do percurso da caminhada nesta jornada. Sempre traz alguma dor, o desencarne de um familiar. E desta forma, sempre traz dor, sempre traz angústia, tristeza, agonia, desespero, dependendo da condição, mas sempre traz. Falar na palavra desencarne é sinal que alguém partiu, que saiu do mundo físico para o mundo espiritual. É sinal que alguém que deixou de ser físico para passar a ser etérico, ao mundo onde não há matéria, não há espaço e não há tempo. Então, o desencarne é terminado o curso na escola, como eu sempre digo, na escola da vida. O nosso espírito deixa o corpo, a matéria, e penetra e vai penetrar em outras dimensões, levando como bagagem, ele leva consigo a nossa alma, a nossa consciência, e a conserva enquanto está a caminho, para que a nossa alma subsista ao desencarne. Ela separa do corpo físico, do qual levamos a nossa consciência, as nossas sintonias, vibrações, do qual é separado o cordão de prata, é separado do corpo físico. Dessa forma, ela separa do corpo físico parte do sistema nervoso
que é nada mais, nada menos do que a estação central, onde todo o sistema da personalidade está concentrado. E enquanto o espírito está ligado à alma, ele é obrigado a permanecer no campo vibratório da nossa sintonia. E fica sujeito às leis que regem esse plano espiritual. Da mesma forma que a nossa alma se alimenta no ser vivo, das energias sutis produzidas pelo corpo, porque ela continua a se alimentando depois do desencarne. E como não tem corpo para o seu sustento, ela passa a se alimentar de outros corpos. E isso estabelece o relacionamento inevitável entre o ser vivo e o ser espiritual. Ou seja, o ser físico e o ser espiritual, o ser vivo e o morto. Porque dessa forma se explica toda uma série de, muitas das vezes, factos estranhos que acontecem neste plano físico, na Terra, que devem ser muitas das vezes observados com simplicidade. Porque se nós quisermos equilibrar em relação ao todo o desencarnado, ou todo o processo do desencarne, é muito simples e ao mesmo tempo é difícil. E também nos exige a assistência tanto no plano espiritual tanto no plano espiritual como no nosso planeta, no nosso plano físico. Desta forma, se o paciente é bem ou mal assistido, isso depende da maneira como viveu o seu processo, que dura cerca o seu processo de desligamento. Eu já disse noutras alturas, o seu processo de desligamento do corpo físico, sendo bem assistido por espíritos altos, os que fazem o desligamento desse fio de prata leva mais ou menos 24 horas. E no desencarne considerado normal, isto é o que se dá por muitas das vezes moléstia depois do último suspiro, ou seja, a cessação do processo metabólico. Neste processo o espírito deixa o corpo e se coloca um pouco acima dele em posição inversa. Relação em relação à cabeça. Mas se o paciente estiver deitado ou numa posição dobrada, a partir desse momento, então começa a absorção de todo o acervo da personalidade que acaba de morrer. Acervo é o quê? Acervo é todo o conhecimento, acervo é toda a jornada que está registado naquele espírito,
naquela consciência, naquela alma. O nosso espírito vai resgatar tudo naquele momento para levar com ele. Dessa forma, vai resgatar o acervo da personalidade que acaba de fechar os olhos, que acaba de morrer. E na medida em que o espírito vai recebendo os fluidos e as emanações, ele vai formando um novo corpo. E desta forma, com o tempo, ele se vai distanciando do cadáver. Terminado o processo, o novo habitante do mundo invisível, do mundo espiritual, o novo espírito, o que chegou, a tal história, aqui entra quase sempre a história do barco. De um lado partiu, do outro lado chegou. Ele acabou de chegar ao mundo espiritual. Então, o novo morador no mundo invisível se afasta do corpo inanimado e o corpo em si entra em decomposição. Nesse novo mundo, o espírito, com toda a sua bagagem, o nosso espírito, com toda a sua bagagem, entra no estado semelhante ao de um indivíduo que acabou de falecer, porque ele ainda é considerado um cadáver. Até que o destino tomado lhe dê a condição de vivente do plano em que se encontra, plano invisível, mundo espiritual. E aquele mundo é vasto, é enorme, grandioso, dividido por muitos planos, por muitas crostas, enfim. E então ele vai ter a condição de vivente do plano em que se encontra. Essa é a ideia, é uma ideia muito generalizada sobre o desencarne. Então, salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. É preciso, porém, não esquecer que cada ser humano tem a sua própria maneira de morrer. Assim como todos nós, seres físicos, temos a nossa maneira de viver. Ninguém é igual, todos somos diferentes. Nesse processo, o nosso sistema nervoso desempenha um papel importante. É como um esquema de memória, porque na realidade ele representa a base material onde se agrega todo o acervo recebido. Isso explica certas e determinadas moléstias kármicas que têm a origem na existência anterior. E desta forma, se o desencarnado se deu por outros meios que não a moléstia, então digamos, por exemplo, num desastre, salve Deus, num desastre, o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Mas com a diferença é que o desencarne
se processa antes do ato, muitas das vezes traumático. Por exemplo, a pessoa que dirige um carro que irá chocar-se dali a alguns instantes, por exemplo, ou mesmo poderá ser horas, já tem o seu desencarne feito, livre do envoltório físico. Desta forma, o espírito é encaminhado, e salve Deus, o espírito, salve Deus. O espírito é encaminhado a um lugar no espaço que em nossa corrente é chamado de Pedra Branca. Nesse lugar dimensional, ele fica entregue a si mesmo durante um tempo, o equivalente mais ou menos a 7 dias. 7 dias do plano físico. Ali ele vai chorar, ele vai maldizer. Ali ele vai chorar, ele vai maldizer, ele vai rejubilar-se, ele vai alegrar-se. Ou, pura e simplesmente, entristece, na medida em que vai tomando o conhecimento de que lhe aconteceu o seu despertar. O seu despertar é o momento solene, muitas das vezes, do exame de consciência, sem as distorções do mundo sensorial. Do mundo sensorial e dinâmico, porque após esse período, em se tratando de uma criatura comum, o mentor o apanha quase que na saída e o traz para a superfície em busca do fluido necessário para a viagem ao seu destino. E o destino é o merecido, consoante o seu merecimento. Esse é o momento crítico do recém-desencarnado. Se cumpriu o seu destino e diminuiu o seu karma, ele rapidamente abandona o plano físico e é levado para uma estação intermediária do etérico, no etéreo, conforme a falange ou a família espiritual. A família espiritual a que pertence. Nessas casas transitórias, nessas casas transitórias, ele se prepara para voltar ao planeta de origem onde estava antes de vir ao planeta Terra. Devido às condições difíceis desse período, o espírito é chamado de, salve Deus, sofredor. Esse estado pode durar apenas alguns dias, semanas, meses, anos ou séculos, porque tudo isso depende somente, única e exclusivamente dele.
Se o mentor não consegue encaminhá-lo logo após a vinda da Pedra Branca, ele o deixa entregue ao próprio destino, pois terminou a sua missão junto àquele espírito. Esse se torna assim, vai se tornar um espírito errante no mundo espiritual. Se torna um espírito errante que vai aos poucos perdendo a identidade, atraído por outros espíritos nas mesmas condições, capturado naquelas grandes falanges, levados para as escolas dos vales negros para aprender para as macumbas e ambientes semelhantes. Há, pois, duas maneiras básicas de um espírito cumprir o seu destino na Terra. A normal é a luta como ser vivo com todos os nossos conflitos, reajustes, vitórias, derrotas e até mesmo à exaustão de todos os nossos compromissos. A outra é a fuga das responsabilidades, suicídio lento e a ausência do aproveitamento das oportunidades evolutivas. Isso leva ao parasitismo e à dependência do meio ambiente que resulta no desencarnado, com dívidas ainda por saldar. Então, nessas condições, o desencarnado é obrigado a permanecer na Terra. É obrigado a sua permanência na Terra e se torna, salve Deus, se torna um espírito sofredor. Salve Deus. Graças a Deus. Se torna um espírito sofredor. Mas a misericórdia divina, a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a lei universal, ainda assim lhe vai dar novas oportunidades, pois ninguém é abandonado nesses mundos de Deus, porque todos os mundos são de Deus. E com os fluidos emanados do plexo solar dos médiuns desta doutrina, por todo este planeta, os médiuns de incorporação, e com a linda e bela doutrina fluídica dos médiuns doutrinadores, então esse irmãozinho, salva Deus, ele consegue a sua redenção completa, a sua trajetória e vai se preparar para novas encarnações. Desta forma que é muito, muito importante. Quando eu ontem falei, como outras vezes tenho falado, no doutrinador, naquela linda e bela sintonia, na linda e bela doutrina, para aquele irmão, para aquela irmã, é muito importante. Todo aquele ectoplasma, toda aquela sintonia, toda aquela emanação do Mestre Lua, do Mestre Sol. E desta forma, assim é o nosso desencarne. Porque nós viemos com uma duração muito pequena. Nós julgamos que é muito tempo, mas não é. E nós galgamos cada dia é um dente de uma roda que vai rodando, que vai sempre passando
mais um dente. Estamos mais longe de um objetivo e estamos mais perto do outro. Estamos mais perto do outro. Não se esqueçam, a vida não para, a roda não para, o mundo, o planeta não para, o mundo espiritual também não para. Dessa forma, nos harmonizemos e equilibremos para poder em Cristo Jesus estar quase sempre bem, quase sempre bem. Mesmo sofrendo alguns ataques, porque todos nós durante o dia sofremos. Temos várias questões, várias condições físicas que muitas das vezes poderão parecer normais, mas não são normais. Muitas das vezes são emanadas, vibradas, vindas dos vales negros. Por isso temos que sempre dar a volta, sempre dar a volta. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos vós me despeço, desejando que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe cada lar. Que o mundo espiritual, os nossos mentores, permaneçam na vossa caminhada, na vossa jornada. E se têm dificuldades, aguente, medite, renova as suas forças, não perca a fé, a esperança. Salve Deus desse lado, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus e graças a Deus.